Olá! O Brasil é um país que está envelhecendo. Segundo a estimativa do IBGE, nos próximos 20 anos, a população idosa passará dos atuais 22,9 milhões para 88,6 milhões. Frente a este novo cenário, muitos têm falado sobre proporcionar qualidade de vida para as pessoas acima dos 60 anos. O Estatuto do Idoso foi criado em 2003 e busca garantir o envelhecimento digno aos brasileiros. Mas será que todos conhecem os seus direitos, como o acesso à saúde e ao lazer? Sobre este assunto, conversamos no programa de hoje com o professor do curso de Direito, Paulo Ferroni, e também com a arteterapeuta Simone Cambraia. Muito obrigada pela participação de vocês e sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Bom, antes a gente discutir um pouquinho a questão dos direitos, também a questão do lazer, da saúde dos idosos, vamos acompanhar uma enquete, né, que a gente fez no calçadão aqui de Santa Maria sobre os direitos, para saber se as pessoas idosas realmente elas conhecem os seus direitos. Os direitos que todos têm de respeitar os idosos, tanto em casa como na rua, né, nos outros espaços. E tem uma série de direitos, mas não são cumpridos. Pelo menos saúde, né? Segurança, aí não tem. Passam por cima do idoso e fica por isso mesmo. O que eu conheço é nas filas dos bancos, tem a preferência, tem passagem de graça nos ônibus. É poucas coisas que eu conheço assim. Olha, num ônibus ele tem preferência, numa fila, num comércio eles têm preferência, né? E a senhora percebe que as pessoas respeitam esses direitos hoje ou não? Aqui em Santa Maria o idoso é muito respeitado, mas isso vale à cultura, ao povo em si, à origem do povo. Bom, muitos ali comentaram a questão das filas, né, nos bancos que os idosos têm preferência e também no transporte. Mas quais seriam outros direitos que os idosos têm? São vários, né, professor? Com certeza, Andressa. Nós temos só no Estatuto do Idoso quase uma dúzia, olha só, direito à vida, como todas as pessoas, e liberdade, respeito, dignidade, alimentação, saúde, educação, profissionalização, previdência, assistência, transporte, medidas de proteção, enfim, acesso à justiça, são muitos direitos e todos esses, observados mais a miúde, levam a interpretações outras tantas, né? Mas o caso é que as pessoas realmente desconhecem, sequer conhecem o Estatuto do Idoso de uma leitura mínima, né? A Simone, tu trabalha, né, com idosos na questão da arte-terapia, tem esse contato com esse público também. Tu percebe que eles não conhecem os seus direitos? Percebo, né? Eu trabalho numa clínica particular, né, com um grupo pequeno, mas eu percebo que conhecem pouco seus direitos, sim. Assim como os gestores. Seria ideal que cada pessoa tivesse o conhecimento ou que buscasse no próprio estatuto, né, principalmente os idosos, para saberem mais como exercer os seus direitos. Nada melhor do que conhecer os direitos para que eles sejam cumpridos. O pessoal reclama que não são efetivados, não são cumpridos, mas sequer as pessoas que são titulares desses direitos os conhecem, portanto, como cobrá-los? É necessário que as pessoas conheçam dos seus direitos. E aí atribuem a educação que faça, querem incluir nos currículos mínimos da educação formal informações acerca dos direitos dos idosos, dos direitos das crianças, enfim, consumidor. Mas as pessoas devem conhecer isso por outros meios. A escola não é responsável por tudo, pela essa formação integral da pessoa. Nós temos o mundo e o mundo informa e o mundo educa. Então eu vejo com muita crítica esta postura de delegar a educação formal que o faça, né? Que as pessoas tenham noção dos seus direitos. A grande mídia que detém, que usufrui da comunicação pública, que é um bem público, um patrimônio da nação, ela não se responsabiliza por nada. No entanto, as pessoas todas conhecem quais são os atores, qual é o conteúdo das novelas e comentam, fazem previsões e contam de outras tantas novelas, revisam, mas de seus direitos. Então, eu acho que atribuir a educação é uma medida pouco informativa, porquanto a educação já formal está sobrecarregada e isso é coisa do mundo, da nossa vida, e a gente precisa mudar mesmo os nossos meios de comunicação. O que o Estatuto diz referente a questões da saúde e também do lazer? Com certeza estão previstos espaços
além do estatuto, existe a Política Nacional do Idoso, por meio de uma legislação de 2000, o Estatuto de 2013, essa legislação da Política Nacional do Idoso é de 94. E ainda tem o decreto que regulamenta, que é de 96. Esses 3 dispositivos, eles trazem muitos direitos e entre eles nós vemos previsões de espaços de lazer e cultura, enfim, é de uma imensidão os direitos dos idosos, mas pouco realmente efetivados. Seria muito interessante efetivá-los, no entanto, passa pela conscientização, mudança de cultura, e isso passa pela educação, que não é educação formal. A gente também ouviu os mesmos entrevistados sobre o lazer, né? O que seria para eles, então vamos acompanhar. O que seria lazer para a senhora na terceira idade? Participar de todos os eventos. Seria uma revista, um bom programa de televisão, ouvir música, brincar com os netos. Isso faz parte, né? Lazer, tranquilidade, o respeito mesmo seria uma coisa boa, ótima também, né? Mais assistência para a prática de alguma ginástica, alguma coisa assim, uma recreação, né? Embora eu não participo muito disso, né? Para mim, o lazer é o trabalho. Eu próprio trabalho. Labor omnia vice. O trabalho, tudo vence. Sabia disso do latim, né? E eu acho que o trabalho resolve depressão, resolve muita coisa. A pessoa que está trabalhando, está tranquila, está fazendo uma academia barata e lucrativa. Simone, essas atividades, né, que eles falaram podem ser consideradas lazer? Sim, nós temos hoje no contemporâneo uma fala que nos remete ao lazer sério, né? Esse lazer sério é intitulado por Robert, é um canadense, um senhor já aposentado, onde ele diz que todo lazer, né, onde há uma preocupação em fazer as coisas com horário, estabelecer regras, de ter uma responsabilidade com aquela atividade, é chamado de lazer sério, né? Então isso alguns já fazem aqui, mas eu fico pensando assim, tu pode fazer um lazer em casa, alguma atividade como essa que eles nomearam, mas e no lazer público? Qual o acesso que eles têm, os idosos? Porque para ir até a praça, a gente precisa ir pela calçada. Como está a calçada hoje? Como está a praça hoje para receber esse idoso? Então, no Brasil ainda falta muitas coisas para nós termos e falarmos sobre o lazer sério. Não adianta só se estipular, né, que é um direito, o lazer, mas tem que se ter, bem como o senhor mencionava também, a questão de ter acesso, né? E como a Simone também mencionou. E quais que seriam as atividades mais recomendadas de lazer na terceira idade, que melhorariam a qualidade de vida, a saúde? Bom, eu posso falar a questão da arte, né? Por exemplo, a arte-terapia. A arte-terapia ela vem como um meio de intervenção, né, de poder usar os elementos da arte, tanto desenho, pintura, escultura e tudo mais, como meio de promoção de saúde mental, né? Então, falando na arte, muitos idosos, às vezes, quando a gente vai trabalhar com arte-terapia, dizem, não, mas eu não sei mais desenhar. Na verdade, o desenho e a pintura, a gente acaba deixando eles lá para trás na escola, né? Mas a gente já experienciou um dia e a criatividade, ela vem, basta acessar. Então, no momento que se trabalha com a arte, se fala sobre se fazer, a gente já está numa intervenção de arte-terapia. Então, qualquer material que vá se trabalhar com arte, que possa ter um terceiro, no caso, o arte-terapeuta, para lançar um olhar em cima dessa produção, porque o que vale não é o produto final como o artesanato, né? No artesanato, tu vai produzir algo, um objeto, interessa o produto final, porque muitas vezes esse objeto vai à venda. Na arte-terapia, não. Interessa o processo deste fazer e o que esse fazer mexeu com esta pessoa. Então, muitas idosas que eu trabalho hoje estão pintando, estão desenhando, trabalhando com várias atividades de arte e isso lhe traz promoção de saúde, sim. Depois de quanto tempo vocês já percebem uma melhora na questão da qualidade de vida dessas idosas? A nossa oficina é uma vez na semana, na média de 1 hora e meia, né? Eu estou com elas há 3 anos. Depende, cada caso é um caso. Estamos falando de sujeitos, né? De pessoas, então cada história é uma história, algumas já têm aptidão, isso faz diferença, porque algumas já pintavam e outras não. Então depende de cada um. Nós tivemos ali um senhor que mencionou a questão do trabalho,
né? Que o trabalho, para ele o lazer é o trabalho. A pessoa ter alguma outra atividade, por exemplo, que se aposentou, mas quer continuar trabalhando, inventar algum novo ofício, isso também seria uma forma de lazer, um lazer sério? Pode ser. Eu acho assim, por exemplo, quando se cria uma legislação, um estatuto, esse idoso ele foi convocado a criar junto, né? Muitas vezes a gente não delega alguns deveres a esse idoso que eles poderiam nos ajudar em muitas coisas, né? Em criar outras atividades, a trabalhar junto conosco, porque eles têm muito gás e muita energia, né? Nós não temos mais aquele protótipo do idoso, de óculos assim na ponta do nariz e a vovó fazendo crochê. Não, hoje temos idosos ativos, eles falaram ali, alguns estão na academia, estão fazendo exercício, querem ainda trabalhar, por que não? Então, essa aposta, esse desejo, se existe, não devemos deixar de ver. Tá certo, a gente vai conversar mais sobre esse assunto, também sobre a questão dos direitos, dos deveres, né, que os idosos também têm para com a sociedade. Mas vamos para um breve intervalo e voltamos já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Estamos de volta hoje falando sobre os direitos dos idosos. Professor, a gente falou bastante já também sobre os direitos, mas também existem os deveres, né, que estão previstos no Estatuto do Idoso. Quais seriam esses deveres? Não vejo diferença entre idosos e pessoas que ainda estão naquela faixa etária que não chega aos 60 anos. São os mesmos deveres, né, como cidadãos. O que importa mesmo é que as pessoas tenham consciência dos seus direitos e tenham consciência também desse dever cívico, como cidadão, de participar, de integrar, de contribuir. Como tu disseste, eles têm muito gás e essa participação deles com a sua experiência, eu julgo que seja realmente um dever. Pena que os acessos são escassos, né? A experiência dos idosos trazida àqueles mais jovens, às vezes, é de uma importância significativa na vida das pessoas e determinante daqueles mais jovens, né? Mas esses acessos, eles não têm. Esse retorno do idoso ao mercado de trabalho, mesmo que seja voluntário, ele é muito complicado. Existe a legislação que permite, mas as pessoas jurídicas, aqueles que contratam, ficam com receio, às vezes, de integrar essas pessoas no mercado, em suas empresas. Então, o dever mesmo é de participar, de ser cidadão, de atuar, de contribuir. É o maior dever que vejo, além dos demais, né? Existe também a questão dos idosos que desejam voltar a estudar, né? Existe alguma lei, alguma coisa referente ao retorno deles a uma faculdade? Como que funciona? Com certeza eles têm acessos garantidos, eles podem participar de cursos de graduação, embora alguns eles não possam exercer a profissão, senão pelo ingresso regular, que lhes é permitido também, mas por aquele ingresso que lhes é assegurado como especiais,
eles podem participar, enfim, concluir o curso, não pode atuar como profissional. Por exemplo, se formou em medicina, mas ele não pode atuar. Se formou em enfermagem, não pode atuar, a não ser que ele ingresse pelo acesso normal. A questão do estudo também proporciona qualidade de vida para a terceira idade. Sim, é a questão cognitiva, né? Eu acho que todo estímulo, né, principalmente a questão cognitiva, ele vai ser promoção de saúde e pode prevenir até muitas doenças, né? Entre elas a questão do Alzheimer, que é muito falado hoje. Então, isso é bem importante. Aquilo que brinco assim, o vovô tem que fazer a palavra cruzada, é real, né? É importante ler o jornal, mas não só ler. Quando o vô ou a avó está lendo, pedir que conte aquela história, o que foi mais interessante naquela revista ou naquele jornal, né? Então, essa interação da família com este idoso, de convocá-lo nas notícias, convocá-lo a participar de planejamento de férias da família e tudo mais. Dar este lugar de pertencimento. Eu acho que isso é muito importante, todos nós não devemos esquecer, né? Ainda falando sobre a arte-terapia, né? Muitas vezes os idosos eles ficam com algumas funções pouco debilitadas. Como que ela trabalha, né, a arte-terapia com esses idosos? Então, muitos vão se beneficiar com a musicoterapia. Aqui em Santa Maria nós temos profissionais dessa área. Então, a música vai ser um meio de intervenção, né, mais eficiente, digamos. Outros, por exemplo, não conseguem, tem uma dificuldade motora, então eu, enquanto arte-terapeuta, vou pegar da mão, vou ajudar a pintar com pincel. Então, existem algumas intervenções que a gente vai precisar fazer junto. Então, por isso que é importante estar junto. Sobre a questão do lazer ainda, existe alguma lei que estabelece que as cidades precisam ter esses espaços? Essas 3 legislações que citei, que estão na Política Nacional do Idoso, está no Estatuto do Idoso e ainda no decreto que regulamenta essa política, determina, faz previsões, embora alguns artigos expressamente não refiram, mas no contexto dizem respeito a isso e de certa forma eu vejo que obrigue o Estado e o município que está mais presente a oferecer, né, especialmente o município, a proporcionar espaços, né? Mas é importante esse lazer sério que tu referes, porque muitos são capazes de contribuir e muitos encontram no trabalho ainda um prazer muito grande. O que importa mesmo é ser feliz, né, e participar assim. E o trabalho proporciona a muita gente isso. Uma pena que os acessos são interrompidos, são difíceis aos idosos. E isso é o maior problema que eu vejo. Então, muitos que se veem frustrados logo após a aposentadoria, mas o trabalho lhes era agradável, era um prazer. E aí se deixam levar, especialmente por este problema, grande problema que temos no país, que eu vejo que é essa mídia comercial, né, que subtrai o nosso tempo e impede que as pessoas possam trocar experiências, conviver. Seria muito interessante fazermos uma experiência de um mês inteiro sem televisão. Não este tipo de TV, porque é uma TV que informa e que educa, né? Mas um mês inteiro sem TV para ver como a vida das pessoas mudaria de uma forma bastante distinta do que temos hoje. Como que vocês percebem aqui em Santa Maria, né, na cidade, o acesso ao lazer e também o acesso ao atendimento à saúde, que é um dos direitos previstos aos idosos? Bom, com relação ao atendimento à saúde, na medida em que eles necessitam e o município não responde pelos seus órgãos, se pode buscar essa efetividade em juízo. A gente atua muito nisso, né? Todos os serviços de assistência das universidades, a Defensoria Pública, o PROCON, de certa forma, o Ministério Público, todos contribuem significativamente para esses acessos. Então, não consegue, pelos meios normais, o caminho é o judiciário. O último caminho, claro, e hoje a gente tem visto em todos esses trabalhos de tantos anos que tem evoluído bastante e muito tem sido oferecido administrativamente. Mas quando não é possível, não resta o outro senão o judiciário. Eu passei por uma situação familiar, assim, de precisar de serviço de saúde com a minha mãe e pagando o plano de saúde, assim, e teve o atendimento, mas eu achei bastante precário. Né? A gente sabe que conforme a idade se paga mais plano de saúde, né? Aí a gente fica pensando, vai ser melhor atendido, mas não é essa a matemática. Então eu acho que muita coisa ainda tem que se melhorar.
Eu te dou um exemplo, por exemplo, a cidade de Alegrete, que fica mais no interior. Lá eles têm uma ressonância magnética pelo SUS, as pessoas fazem exame com muita rapidez, o hospital está muito organizado, sabe? O acesso é pronto, assim, um pronto atendimento. E aqui Santa Maria, claro, uma população maior e tudo mais, mas eu acho que pode melhorar a questão da saúde, sim. A questão da cultura, eu acho os acessos ainda precários. Mas nós temos o outro lado também, por exemplo, nós temos um coral maravilhoso na cidade, Giuseppe Verdi, que é um coral italiano, que tem muitos idosos que cantam, tem grupos de música, né? Tem grupo de teatro, então existe alguns espaços de cultura, sim. A música, como tu falou, também é muito importante. Sim. Né? Traz inúmeros benefícios que a gente sabe. Às vezes, assim, só cantar no ouvido, né? A gente tem muitos idosos acamados que não falam mais, mas chega perto, canta no ouvido uma música antiga, o olho brilha diferente, sabe? Não tem como não vir emoção, né? Então tem que experimentar. Sobre o Estatuto do Idoso, vocês consideram ele eficaz ou não e o que poderia ser melhorado? Toda a legislação ela vem para mudar comportamentos. O Estatuto precisa muito mais do que estar disponível no papel ou por meios eletrônicos ou no Diário Oficial. Ele precisa de ser exercitado e, para isso, o idoso precisa conhecê-lo e exigir. Buscá-lo nos meios administrativos, buscar por meio de movimentos, nos movimentos sociais, se for o caso, e ainda, em último caso, em juízo. Mas parte do idoso esse exercício. É claro que a gente não pode deixar tão somente o idoso, mas é ele que usufrui e ele precisa saber dos seus direitos para exercitá-los. Eu acho que isso vai começar a ter uma necessidade a partir de então, porque a população de idosos aumenta cada vez mais e essa população vai ter que saber dos seus direitos e deveres, né? Algumas coisas que foram citadas são coisas mais populares, né? Que fica se sabendo, a fila do banco, o direito de acesso em primeiro lugar, algumas coisas. Mas tem muitos outros, né? Outros itens que são importantes e devem ser trabalhados. Eu acho que em casa, né? Bom, eu sou do tempo que diziam assim, ó, tu é mais moça, dá o banco para o mais velho sentar. Bem, professor, não lembra? Então, assim, isso foi ensinado em casa. Hoje as crianças, muitas não têm essa relação com os avós, né? Essa relação está distante. Então, muitas coisas começam o ensinamento em casa, outras eu acho que na escola, sim. Né? E direitos e deveres começam em casa, na escola, na sociedade. Todos nós temos que buscar. E o Estatuto do Idoso tem coisas muito parecidas com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Os primeiros artigos ali, tudo é muito parecido. Então, tem coisas que até parece que foram copiadas, assim, né? Então, a gente tem que saber dos dois também, todos nós. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, as informações. Muito obrigada. O Saúde em Foco fica por aqui. Lembrando, se você quiser acompanhar a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!